Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje iremos descobrir nesse vídeo se você é um escolhido por Deus com todas suas dores que carrega em seu corpo, usando uma perspectiva estoica. Curta o vídeo e se inscreva. A jornada espiritual é repleta de desafios e provações que, muitas vezes, parecem insuportáveis. No entanto, a dor pode ser um sinal de que Deus tem um propósito especial para você. Quando Ele escolhe alguém, essa pessoa passa por processos intensos de crescimento, refinamento e transformação. A dor não é um castigo, mas uma preparação. Aqui estão 5 dores espirituais que podem indicar que Deus te escolheu para algo maior. A dor espiritual como sinal da escolha divina. Uma perspectiva estoica. A experiência da dor espiritual é uma das realidades mais profundas da existência humana. Quando passamos por sofrimento, questionamos nosso propósito, a justiça do universo e até mesmo a presença de Deus em nossas vidas. No entanto, tanto na visão cristã quanto na filosofia estoica, a dor não é um mero acaso ou punição, mas um indicativo de um chamado maior. O estoicismo, assim como a espiritualidade cristã, ensina que o sofrimento pode ser um meio de transformação, um fogo refinador que revela nossa verdadeira essência e nos prepara para um propósito superior. Se Deus nos escolheu para algo grandioso, não há caminho sem provações. O sofrimento como ferramenta de formação. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, viam a dor não como um mal absoluto, mas como um elemento necessário para a formação do caráter. No estoicismo, a verdadeira liberdade vem do domínio sobre as próprias reações emocionais e da aceitação do destino, o conceito de amor fati, o amor pelo próprio destino. Quando olhamos para a perspectiva cristã, encontramos paralelos significativos. A Bíblia nos ensina que Deus disciplina aqueles a quem ama. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, 5-6. Assim, quando sentimos dor espiritual, pode ser um sinal de que estamos sendo moldados para algo maior. A dor se torna uma ferramenta divina para o crescimento, assim como os estoicos acreditavam que as adversidades são oportunidades para desenvolver virtudes como a paciência, a resiliência e a sabedoria. A escolha divina e os testes da vida. Se Deus escolheu alguém para uma missão especial, essa pessoa inevitavelmente enfrentará desafios que a prepararão para sua vocação. Na tradição cristã, figuras como Moisés, Davi, Jó e até mesmo Jesus passaram por dores intensas antes de cumprirem seus chamados. No estoicismo, a ideia de que o sofrimento é um teste aparece frequentemente. Epicteto, que nasceu escravizado e passou por grandes sofrimentos, dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente, nem um cacho de uvas, nem uma figueira. Se me disseres que desejas uma figueira, eu te direi: leva tempo. Primeiro deixa-a brotar, depois florescer, depois frutificar. Ou seja, a dor e os desafios são etapas do processo de crescimento. Se Deus nos escolheu para algo significativo, precisamos passar pelas fases de preparação. Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. As aflições não são sinais de abandono, mas sim de que estamos no caminho certo. Superação do sofrimento, a chave estoica e cristã. O estoicismo ensina que a dor não pode ser evitada, mas pode ser enfrentada com coragem e dignidade. Marco Aurélio dizia: se estás angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à tua estimativa dela, e tens o poder de revogá-la a qualquer momento. Isso se alinha com a visão cristã de que a fé é a chave para suportar as dores da vida. Jó, por exemplo, perdeu tudo, mas permaneceu fiel e foi restaurado em dobro. Assim,
A resposta estoica para a dor espiritual é semelhante à resposta cristã: desenvolver fortaleza interna, encontrar sentido no sofrimento e confiar no propósito maior que Deus nos reservou. A dor espiritual é uma das experiências mais transformadoras da vida humana. Seja pela perda, pelo sofrimento interno ou pelo sentimento de solidão, muitos se perguntam se tais aflições têm um propósito maior. Tanto na espiritualidade cristã quanto na filosofia estoica, a dor não é um castigo, mas um instrumento de aprendizado e fortalecimento. No estoicismo, acreditava-se que o sofrimento era uma ferramenta essencial para o crescimento moral e espiritual. Da mesma forma, na tradição cristã, aqueles que foram escolhidos por Deus enfrentaram desafios profundos antes de cumprirem seu propósito. Se você sente dores espirituais intensas, pode ser um sinal de que está sendo preparado para algo grandioso. Muitas pessoas que têm um chamado especial enfrentam o isolamento e a rejeição. Profetas, santos e até mesmo Jesus Cristo experimentaram a solidão. Moisés foi rejeitado pelo próprio povo antes de se tornar o libertador de Israel. Davi foi desprezado antes de se tornar rei. No estoicismo, Epicteto, que nasceu escravizado e sofreu rejeição, ensinava que a solidão é um estado de percepção, não de realidade. Ele dizia: se alguém te despreza, não te entristeças. Apenas pense, essa é a opinião dele e não me diz respeito. Os estoicos ensinavam que a verdadeira companhia está dentro de nós e não no reconhecimento externo. Assim como Deus fortalece aqueles que escolhe, os estoicos acreditavam que a alma forte não precisa da aprovação dos outros. Como superar isso? Veja a rejeição como um sinal de que você está sendo preparado para algo maior. Encontre força em sua espiritualidade e na aceitação de sua própria jornada. Desenvolva a autossuficiência emocional, como os estoicos pregavam. Segunda, a dor da injustiça e da provação. Se Deus escolheu você, certamente enfrentará injustiças. Jó foi um homem justo que perdeu tudo antes de ser restaurado. Jesus foi julgado e condenado injustamente. O estoicismo ensina que não devemos nos revoltar contra as injustiças, mas sim aceitá-las como parte da vida. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Ou seja, em vez de se consumir pelo ódio, use a injustiça como um meio para desenvolver paciência, resiliência e fé. Como superar isso? Confie que há um propósito maior nas provações. Não se rebaixe ao nível da injustiça. Mantenha sua integridade. Enxergue cada desafio como uma oportunidade para crescer em caráter. Terceira, a dor da perda e do sofrimento. A perda de um ente querido, de um sonho ou de uma oportunidade pode ser devastadora. No entanto, tanto o cristianismo quanto o estoicismo ensinam que a dor da perda é uma das maiores ferramentas de aprendizado. O apóstolo Paulo sofreu inúmeras perdas e perseguições, mas disse: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:12. Sêneca, um dos grandes estoicos, afirmava que devemos estar preparados para a perda, pois tudo na vida é temporário. Ele escreveu: nada nos pertence, tudo é emprestado pelo tempo. Como superar isso? Encare a perda como parte natural da vida e um chamado para desapegar-se do que não pode ser controlado. Busque força na fé, sabendo que Deus tem um propósito maior. Use a dor como motivação para viver com mais intensidade e gratidão. Quarto, a dor da dúvida e da confusão espiritual. Aqueles que são chamados para algo maior frequentemente passam por períodos de dúvida. Moisés duvidou de sua capacidade, Pedro teve medo de andar sobre as águas e até mesmo Jesus, no jardim do Getsêmani, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Os estoicos ensinavam que a dúvida não deve ser temida, mas enfrentada com coragem.
Epicteto dizia: primeiro aprenda a questionar suas próprias crenças. Então, aprenderá a encontrar a verdade. A dúvida é o fogo que refina a fé. Somente quem questiona chega a um nível mais profundo de entendimento. Como superar isso? Não veja a dúvida como falta de fé, mas como um caminho para uma fé mais madura. Busque conhecimento e sabedoria, como recomendavam os estoicos. Pratique a oração e a meditação para encontrar clareza. 5. A dor da espera e do silêncio de Deus. Um dos momentos mais difíceis da vida espiritual é quando oramos e não recebemos respostas. José foi vendido como escravo e esperou anos para ver seu destino se cumprir. No estoicismo, a paciência é uma das maiores virtudes. Marco Aurélio dizia: aceite de bom grado tudo o que acontece, pois está alinhado com a ordem do universo. O tempo de espera não é um tempo perdido, mas um tempo de preparação. Se Deus está em silêncio, é porque está trabalhando em algo maior. Como superar isso? Aceite o tempo de Deus e confie no processo. Desenvolva a paciência e a disciplina, como ensinado pelos estoicos. Lembre-se de que muitas vezes Deus trabalha em silêncio. Conclusão: o sofrimento como indício da escolha divina. A dor espiritual pode ser um dos sinais mais fortes de que Deus nos escolheu para algo especial. Tanto o estoicismo quanto a fé cristã ensinam que o sofrimento não é o fim, mas um meio para o crescimento e para a realização do propósito maior. Se você sente dor, não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, pode ser um sinal de que Ele está te preparando para algo grandioso. A chave está na forma como encaramos essa dor, com desespero ou com coragem e confiança no caminho que nos foi traçado.